profundamente agônico, profundamente negativo, no sentido de levar às últimas consequências, as aporias da modernidade, e não apresentar de maneira sintética, de maneira totalizante, de maneira a projetar uma reconciliação das fraturas, para essas personagens que tanto sofrem, um sentido. Dostoiévski fica tergiversando para mostrar os vários descaminhos, justamente as várias fraturas de sentido. Mas nessa narrativa O Sonho de um Homem Ridículo, existe um vislumbre daquilo que seria para o Dostoiévski uma noção de utopia. E, portanto, uma reconciliação desse paradoxo. Uma possibilidade de esse egoísmo ser dialeticamente superado pela reconciliação, por um tipo de constituição social que pressuporia em Dostoiévski a transcendência. Eu não sei se eu vou conseguir, justamente pelo pouco tempo, eu não sei se eu vou conseguir terminar toda essa trajetória, mas eu quero mostrar para vocês aqui o panorama geral da minha fala, para que vocês possam acompanhar os momentos constitutivos. Bom, se Deus não existe, tudo é permitido. Esse é o aforismo atribuído ao bom e velho Ivan Karamazov. O que isso quer dizer? Qual a decorrência disso? Na verdade, para retomar uma frase inicial do belíssimo livro do Samuel Beckett, do escritor irlandês Samuel Beckett, ali do Inominável, não sei se alguém já leu, ele começa o texto com uma frase bombástica, que é algo que nós não conseguimos viver efetivamente. Ele começa o texto dizendo o seguinte: a morte não tem data marcada para acontecer. Nós vamos falar, mas que banalidade? Não, banalidade não. Se nós levarmos às últimas consequências isso, todo e qualquer momento da nossa vida é uma hipostasia, uma ficcionalização, como se ele fosse imbuído de um determinado sentido, estivesse protegido em si mesmo da queda da espada de Damocles, da queda da guilhotina. Se o mundo de espírito e sentido é um mundo de contingência radical. Nós podemos, Dostoiévski é o autor que vai pensar a contingência radical de um mundo sem Deus, levando essa contingência às últimas consequências. E nesse sentido, essa frase beckettiana é profundamente dostoiévskiana. Por quê? Se Deus não existe e tudo é permitido, a noção de que o ego é ceifado, vai ser ceifado, e nós temos consciência disso, tende a legitimar, e Dostoiévski vai esculpir sua obra, levando para vários sentidos essa legitimação, tende a legitimar o egoísmo como ápice da racionalidade. Ou seja, me explique, por que é que cada um de nós teria que se refrear para conviver em sociedade, se em determinado momento, e nós não conseguimos precisar em qual momento nós seremos ceifados? Qual a legitimação para isso? Quem já leu aqui Crime e Castigo, sabe que o bom e velho Raskolnikov, o duplo homicida Raskolnikov, vai dividir a humanidade, grosso modo, em duas categorias. A categoria dos homens ordinários, a manada que respeita a lei, que vive de maneira consuetudinária, tradicional, e que reproduz o real, e os homens extraordinários, para quem tudo é permitido. Então, o Raskolnikov já é um antecipador de Ivan Karamazov. Não é possível ler a obra dostoiévskiana sem perceber que ele vai escandindo, que ele vai girando o mesmo tema em várias direções. Então, os extraordinários, os legisladores, passam por cima da lei que a manada respeita como a segunda natureza, ou primeira natureza da realidade, e forjam o real justamente pelo completo desrespeito às normas, ou, se nós quisermos, na nossa linguagem utilitária aqui, pela maximização do utilitarismo para si. E eles são respeitados. Ali no Crime e Castigo, o grande exemplo mencionado é o Napoleão. Então o cara vai lá, faz uma campanha na Rússia, justamente em 1812, aí o grande livro do Tolstói, o Guerra e Paz, tem toda a ambientação fantástica, formidável, são 50, 60 páginas de narrativa de campo de batalha, é um verdadeiro êxtase literário ali, e o Tolstói vai narrando essas batalhas. Ele faz os soldados despreparados ali, não uniformizados, não devidamente preparados para enfrentar o General Maros, o general inverno ali da Rússia. Os soldados morrem aos borbotões,
e ele volta para Paris e é ovacionado por essa massa que só faz lhe servir de bucha de canhão para mais soldados. É nesse sentido que um dos sentidos, ou uma das faltas de sentido da ruptura da transcendência, que seria uma salvaguarda da moralidade, seria um limite para refrear as ações humanas, para perceber que uma ação feita aqui tem repercussão no âmbito da eternidade, que o ego não é ceifado. Vocês percebem a contraposição. Quando ele fala em transcendência, ele fala em continuidade do ego. Aí vocês vão falar, mas se esse ego continua de maneira hedonista, ele vai continuar reproduzindo continuamente a maximização de suas satisfações. É sobre isso que eu quero terminar, é sobre isso que eu quero falar o término aqui, quando eu mencionar o sonho de homem ridículo. Qual a fenomenologia, qual o desdobramento pragmático em termos de ações para esse universo estilhaçado, para esse universo contingente? Eu posso apontar aqui para vocês os vários exemplos que a obra dostoiévskiana nos traz e utilizar uma expressão nietzscheana fundamental, o Wille zur Macht, que é a vontade de poder, para ilustrar como é que esse ego irrefreado, que toma o lugar de Deus, mas aí nós entramos na era do politeísmo sem Deus, a era de que os vários egos pulverizados querem ascender à condição de Napoleão. Me parece que é muito mais atual isso do que a época de Dostoiévski, em que os sinos das igrejas ainda repercutiam a noção de sentido com as suas badaladas. Então, esse hedonismo é muito mais patológico e cotidiano no nosso tipo de sociedade. Quais são os sentidos de desdobramento desse hedonismo, desse mundo em que a abóbada celeste já não paira sobre nós com o fechamento do sentido? Bom, nós temos em Crime e Castigo, por exemplo, o experimento amoral, o experimento nihilista de um Raskolnikov. Aliás, em russo a palavra Raskol quer dizer cisão, tensão. O que ele está cindindo? O não matarás. Se Deus não existe e tudo é permitido, o mandamento fundamental, o não matarás, do qual tudo pode ser derivado em termos de respeito à reprodução social, ele tem a sua caducidade. E nesse sentido, Raskolnikov, com esse experimento, em que ele cinde a têmpora de duas mulheres, primeiro a usurária que o explorava, e depois a irmã, a pobre irmã ali que chegou, essa teve muita sorte, né? Chegou justamente no apartamento da irmã, a hora que a outra está indo para o vinagre. Então ele mata um, leve dois, leve duas. Se matou, rachou a têmpora da irmã também. Esse experimento é o experimento da vontade do legislador. Raskolnikov se põe à prova, e nesse sentido, eu não vou ter como desdobrar isso. Hoje é possível ter a aniquilação de seres humanos, por exemplo, com investimento, reduzindo nota de investimento de um país, tirando bilhões de dólares de um país para o outro, e não ter o peso moral de envergar uma machada e rachar a têmpora de uma pessoa e ter que suportar o sofrimento, o rosto transtornado de uma pessoa. Porque isso sim é um desafio moral. O nosso sistema de reprodução social e a sua forma atual de assassínio cria diversas instâncias burocráticas e abstrai as pessoas como números, como dados de planilha, de modo que o mega investidor, que retira dinheiro, por exemplo, aqui do Brasil e mata as pessoas na fila do SUS, não se sente de maneira nenhuma responsável por esse assassínio. Ele não percebe, a cadeia de mediação é extremamente intrincada. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria do julgamento do Eichmann, em Jerusalém, que chegou a dizer, a responsável ali pela logística de transporte dos judeus, ele era responsável pela seção 4 da SS, ali, de logística de transporte dos judeus, dos guetos no leste europeu, para os campos de concentração e para os campos depois que não eram mais de concentração, era só de extermínio ao final da guerra. Ele chegou a dizer em Jerusalém, aquele belíssimo livro da Hannah Arendt, que sequer antissemita ele era. Sequer antissemita ele era. Diz que cumpriu uma determinada função e que ele não matou ninguém. Aliás, o que é verdade. Ele simplesmente mediou. Aí vocês vão falar, não, mas você, vejam bem, você está perdendo a noção de totalidade. E nós? E a forma da nossa reprodução social? Vamos pensar aqui na cadeia de acontecimentos para a gente perceber como Raskolnikov, hoje, se tornou muito mais complexo do que um assassino que tenta matar ou não matarás com uma machada. Esse é um dos pontos
que eu venho desenvolvendo nos meus livros, nas minhas obras, eu venho discutindo isso. Esse é um dos pontos que me fazem pensar o Dostoiévski em devir. Os aspectos dos dostoiévskianos que fazem com que a nossa época ultrapasse Dostoiévski para fazer com que ele seja mais atual hoje do que a sua época. Então, um dos sentidos do niilismo é o assassínio. E qual outro sentido? A pedofilia. Quem já leu Crime e Castigo, quem já leu Os Demônios, quem já leu Crime e Castigo vai se lembrar do duplo lascivo do Raskolnikov. Se Raskolnikov é um nihilista do assassínio, Svidrigailov é um nihilista da extorsão e do ímpeto pela pedofilia. Assim como em Os Demônios, o super-homem Urbamensch, ali Nietzscheano, o super-homem Nietzscheano, que é o Nikolai Stavrogin, é aquele que vai contar o final, e essa parte foi censurada quando Dostoiévski publicou a sua obra Os Demônios, então, ali em fins do século XIX, essa parte foi censurada, em que o Stavrogin, que é esse revolucionário nihilista, ele conta ao clérigo Tikhon, do monastério ali, que ele teve requintes de muito prazer, justamente por ter o ímpeto de estuprar uma menininha de 12 anos. Esse é um outro desdobramento do niilismo dostoiévskiano. E um desdobramento simplesmente fundamental e que nos leva ao... eu fico preocupado com o tempo que eu vou falando aqui, depois eu não posso perder essa chave de Um Sonho de Homem Ridículo. O pessoal que já assistiu palestra também sabe que eu vou falando, vou me ramificando e às vezes eu perco o mote no final. Um outro desdobramento aqui fundamental desse niilismo é o quê? Além do assassínio, além do gozo irrefreado, além das vontades, da fenomenologia da vontade de poder. É nesse sentido, Dostoiévski vai levar as últimas consequências. Na verdade, ele vai dizer o seguinte, aliás, o Ivan vai colocar isso para o seu irmão monge Alyosha, até os 30 anos vale a pena. Vale a pena, está subindo, né, gente? Tô tendo aqui, eles não tinham o privilégio da cor azul, né, gente? Cor mais quente. Então eles não tinham o privilégio do prazer em drágeas. E então, fez a piada aqui, né? Claro que nenhum dos presentes aqui já teve esse privilégio, ninguém precisa, não é verdade? Então, voltando, o Ivan vai falar, a juventude legitima a vida por si só. A juventude é viril, a juventude não padece, ou padece, né? Já nasce deformada, já nasce com uma série de injustiças com as quais sobre as quais a gente pode discorrer. Mas ele está pensando aqui naquele que pode afirmar o seu ego com a máxima potência. Por exemplo, um Ivan Karamazov ou um Stavrogin. Agora, e a degenerescência? E a decrepitude? E a passagem dos anos? O que isso traz? Qual o sentido de suportar a passagem dos anos? Qual o sentido de ter um filho, ser pai, ser mãe? Dostoiévski está levando suas últimas consequências. Por quê? Se tudo vai ser ceifado, que noção é essa de legar gerações? Na verdade, em termos de sofrimento, com a vida ceifada pela morte, amar alguém, se entregar dessa maneira e correr esse risco num universo completamente contingente, correr o risco do amor, quem aqui já amou muito e terminou uma relação, sabe o que eu estou falando? Correr esse risco para gerar uma cicatriz, muitas vezes incurável depois, é algo que o Dostoiévski consideraria, ou um Dostoiévski, o aspecto sombrio e niilista do Dostoiévski, consideraria completamente temerário e muito mais paradoxal do que a afirmação brutal do niilismo, aliás, a afirmação brutal do hedonismo. Só que essa personagem, e agora eu começo a falar sobre ela, que é o Homem Ridículo, está no Sonho de Homem Ridículo. Aqui no Brasil, a tradução com a qual eu trabalhei, em russo, Son Smeshnova Человека, então, O Sonho de um Homem Ridículo. A tradução com a qual eu trabalhei é uma tradução de 2003, do Vadim Nikitin, publicada junto com uma outra narrativa fantástica, chamada Adócio. E esses dois textos foram publicados pela editora 34, em 2003, num livro chamado Duas Narrativas Fantásticas. Eu não sei, sinceramente eu não sei, se a 34
desmembrou esse livro, não desmembrou? Estou falando aqui, o Nicholas está publicado ainda por esse livro. Então, duas narrativas fantásticas. Então eu entro aqui, levando as últimas consequências, sintetizando aqui a nossa fala, para nós chegarmos à tensão do homem ridículo. O que o homem ridículo percebe? Que, na verdade, todo esse tipo de maximização do ego é uma afirmação caduca, fadada ao fracasso, fadada à guilhotina, e que não faz sentido algum. Na verdade, o homem ridículo é o autor da primeira frase maravilhosa do grande O Mito de Sísifo, de Albert Camus. Não há senão uma questão filosófica verdadeiramente séria, que é o quê? Suicídio. O suicídio. O que eu estou fazendo aqui, pô? Eu vou ter um câncer. Eu já assisti a pessoas sendo ceifadas pelo câncer, né? Pessoas muito próximas. Se eu levar as últimas consequências, esse pensamento com o qual Dostoiévski está dialogando de maneira rente, sem o qual não é possível compreender sua obra, por que passar por uma situação dessa? Por que não se matar muito antes, no primeiro diagnóstico da doença? É a essas respostas, é a essas perguntas que a obra de Dostoiévski nos faz querer buscar respostas. São questões fundamentais e a gente percebe nesse sentido como a gente vive anestesiado, como a gente vive a morte como uma completa hipostasia, como a modernidade hedonista, infelizmente a esquerda, não só a direita, a esquerda também, como desenraizou o ser humano da sua questão mais fundamental, do seu problema existencial mais fundamental, que é essa possibilidade de continuidade da existência, a noção do eterno. E o Dostoiévski vai fazer essa personagem, o homem ridículo, ser alguém que vivencia no ápice a noção do Thanatos. Então nós chegamos aqui. Por quê? Porque todas essas personagens regurgitam nas suas infrações a noção da culpabilidade. Bom, a gente tem aqui o nome emblemático, crime e castigo. Talvez a nossa época, e esse é um título de um texto que eu escrevi aí ao longo desse ano que eu estava fora, talvez a nossa época tenha que dizer crime sem castigo. Crime sem castigo. Né? Seria um aspecto para nós pensarmos se a noção de culpa, com a radicalização desse hedonismo, com a noção de que nós somos insuflados a uma competição contínua, dilacerante, uns com os outros, uma classe com a outra, uns com os outros, o ambiente de trabalho é praticamente uma arena insuportável de vivências, em grande medida, sobretudo nos setores mais competitivos, mais endinheirados da nossa sociedade. Então, nesse sentido, as personagens das Dostoiévski vão padecendo por, ao maximizarem as suas satisfações pessoais, ao levarem as últimas consequências desse aspecto, ceifarem a identidade social, a identidade relacional de homens e mulheres. Em Dostoiévski, o bom e velho Mikhail Bakhtin, que é um crítico literário que estudou profundamente a forma Dostoiévski, o universo de constituição formal em Dostoiévski, ele vai mostrar como é que em Dostoiévski não há uma palavra, não há uma colocação posta sem que o outro, presente ou ausente, module essa colocação. Isso é uma obviedade, isso é um truísmo. Eu me chamo Flávio, eu sempre digo isso. Eu não me chamo Flávio, eu fui primeiramente chamado de Flávio Ricardo. A minha constituição mais precípua, a minha identidade mais precípua, aquilo que me acompanha, vai me acompanhar ao longo dos 70 e poucos anos que eu vou viver, o meu nome, ao longo desses anos, já estou falando de morte aqui, já estou até sentenciando a coisa aqui, vamos falar. Ao longo, estou me matando como um homem ridículo. Essa identidade não é minha, ela me é apontada. Um dos aspectos dessa maximização é a criação de mônadas, como se mônadas fôssemos, e não o somos. É claro que esse sistema de reprodução social leva às últimas consequências a noção de que a minha conquista se dá contra vocês, e não em correlação. Quando a gente estuda o modus operandi desse tipo de sociedade, a gente vê que a divisão do trabalho é totalmente entrelaçada. Só que ela se dá justamente numa forma de constituição que vai se autonomizando, e aí nós fazemos as relações, nós vivemos as relações com os demais, sempre numa noção de litígio, de danificação. E o Dostoiévski também pode ser lido como um autor que extrai profundas consequências desse tipo de
ilha de indivíduos ilhados no continente social, como se nós fôssemos, a nossa sociedade fosse um arquipélago sem dutos de comunicação. E quando houvesse os dutos de comunicação, eles seriam para saquear, para pilhagem, como se nós fôssemos piratas uns dos outros. O homem ridículo chega à seguinte conclusão que me parece extremamente coerente, ainda que tétrica, diante desse cenário tenebroso. Eu não tenho que fazer mais nada aqui. Eu não tenho vaidade alguma. Aliás, qualquer vaidade, daí? Eu não vou fazer parte dessa vaidade. Eu vou ser ceifado. Aliás, vaidade agora que eu sou jovem. Daqui a pouco eu vou me tornar um decrépito, um inválido, um tetraplégico, um mulambo. E aí, que eu vou poder vivenciar disso? Para onde vai a minha vontade de poder? Eu vou projetar isso em um filho? Essas reflexões são extremamente trágicas, mas mostram a constituição escatológica do Dostoiévski. Ele não vai narrar uma vida comezinha. Ele vai pegar as personagens, ele vai entender o devir das ideias e vai fazer com que as personagens encarnem nas suas atuações cênicas, nas suas atuações narrativas, o limite dessas ideias. E é por isso que a época dele, que ainda não havia preparado essa tragédia, é por isso que a obra de Dostoiévski tangencia a nossa época. Porque foi a nossa época que foi parindo esses abortos contínuos. Foi a nossa época que foi maturando, infelizmente, em grande medida, essas várias danificações. E aí o homem ridículo, então, ainda que saiba que vai morrer e queira, como último ato de autodeterminação, como último ato de autodeificação, escolher o momento da sua partida, o momento do seu suicídio, ele quer escolher uma noite especial em São Petersburgo. Né? São essas ironias dostoiévskianas extremamente cáusticas. É como imaginar o Kafka dando risada ao ler suas próprias obras. E ele fazia isso. Seria o mesmo imaginar, o homem ridículo imagina uma noite lúgubre, o ápice do caráter lúgubre, e aí vai escolher essa noite para se matar. Mas muito bem. Aí é um aspecto muito interessante. Quem já leu aqui O Sonho de Homem Ridículo? Christian, alguém mais? Aqui, a Tarsila, o Nicolas, nosso querido Alê. Vejam vocês. O homem ridículo decide se matar. Então, ou seja, ele se despe, ele se desvincula de todos os canais. Ele se torna a mônada dostoiévskiana. Ou seja, que quando eu falo de mônada, pessoal, estou retomando uma noção do Leibniz, aí da filosofia alemã. Pensem em um universo fechado e completo em si mesmo. É dessa noção com essa noção que eu estou dialogando aqui. Com um sentido diverso. Eu estou pensando em mônada como um sujeito completo em si mesmo. Ninguém aqui é completo em si mesmo. Aliás, o trabalho mais estigmatizado, mais proscrito dessa sociedade, faz com que nós não peguemos uma epidemia nesse momento, que é a varredura de um chão. Só por esse trabalho, que é o mais proscrito dessa sociedade, o menos reconhecido, nós aqui não vamos ficar doentes nesse momento. Então a gente percebe aqui, se eu começar a falar das mediações, da cadeira, de onde ela vem, trabalho escravo da China e assim por diante, a gente percebe como todos os aspectos da nossa vivência são mediados pela alteridade social. Aí